Voltamos agora com o programa Odonto Prime. Neste bloco eu vou mostrar para vocês aquele caso de 2 dentes anteriores que quando dá problema realmente incomoda muito, a pessoa fica muito descontente, não consegue sorrir, tem vergonha de sorrir, porque é um dente que realmente aparece demais, né? Então vamos lá, uma paciente super jovem, né? Super jovem, então como vocês podem ver, um dente bem escurecido, né? Então ela se incomodava muito com esse dente. Então podem ver, olha os outros dentes, que dentes bonitos, né? Dentes saudáveis, dentes jovens mesmo. E esse dente aqui com um grande problema, né? Um dente bem mais escuro, tá? Fazendo o exame radiográfico, detectou, né? Esse dente escureceu por conta desse tratamento de canal. E aí foi escurecendo e realmente esse dente chega no estágio que não adianta mais fazer clareamento, porque ele escureceu de um tal modo que a gente não consegue obter resultado no clareamento interno, por exemplo, para fazer desse elemento. E aí a gente parte para as lentes de contato, para as facetas, para a gente poder resolver de maneira estética e eficiente, até porque a gente queria mudar um pouquinho a forma, então às vezes fazer um pouquinho maior, que ia ficar mais bonito, mais compatível com o sorriso dela, tá? Então aqui novamente a visão do dente para vocês verem. Então pode ver pelos próprios dentes como é uma paciente jovem, né? Mais uma vista então aqui do dente, né? Então o dente escurecido, tá? Primeira coisa, modelos e planejamento, né? Em qualquer caso que a gente vai fazer, seja ele um caso bem simples, seja ele um caso extremamente complexo, a gente tem que partir de um bom planejamento. Não é porque é um caso simples, vamos fazer apenas 2 lentes de contato nos dentes anteriores, que a gente não precisa encerar, fazer tudo certinho para que a gente atinja o resultado final. Tudo que começa com um bom planejamento, um bom enceramento, atinge um resultado satisfatório e todo mundo fica contente, né? Então aqui o enceramento feito no laboratório, então a gente encaminha esse modelo e volta o trabalho encerado. Então aqui foi aumentado um pouco o dente para dar mais anatomia nos dois, os dois foram aumentados um pouco, mais o elemento do lado direito do que o esquerdo, enfim, a gente tenta dar harmonia para que depois a gente possa seguir o tratamento já dentro dessa harmonia, tá? Então aqui fazendo a parte dos provisórios, né? Então a gente está fazendo os provisórios para quê? Primeira etapa, eu também trabalho um pouco a gengiva para a gente ver a forma, para ver se o paciente realmente gosta daquele formato, daquele tamanho, se adapta, para a gente poder fazer o escaneamento e fazer o trabalho definitivo no CEREC. Dessa maneira a gente está fazendo o desgaste no provisório, tá? Por quê? Quando a gente faz o enceramento, a gente vai ter que fazer um preparo nesse dente para receber a porcelana. A gente faz o preparo com o provisório em boca para que a gente possa ver o tanto que tem que ser feito o desgaste. Nesse caso, foi feito quase nenhum desgaste no elemento que estava mais saudável e um pouquinho mais nesse elemento por conta da cor, que estava muito escuro, mas mesmo assim foi feito pouco desgaste. Tá? Então aqui um guia para a gente sempre ter uma base para fazer os desgastes, né? Então, como eu falei, nesse elemento não foi feito quase nada de desgaste porque a gente quer mais aumentar mesmo o tamanho da incisal. Nesse elemento já estava muito amarelado, a gente tem que tirar um pouquinho mais, porque senão a cor às vezes pode passar pela lente de contato, porque como vai ser uma lente fina, então a gente tem que sempre trabalhar. Então esse dente aqui já muito amarelo. Aqui feito um fio. Esse fio é para afastar levemente a gengiva, para que quando a gente for fazer o escaneamento, a gente consiga copiar bem a borda desse dente, né? Porque a gengiva ela gruda ali nessa borda, então ela atrapalha um pouco. Então a gente coloca o fio para que seja afaste um pouquinho e a gente consiga copiar bem a borda desse dente, tá? Fazendo a escolha da cor, né? Então vendo qual é a cor mais compatível com os dentes da paciente, tá? E aí partimos para o CEREC. Então a gente vai fazer uma faceta, vamos fazer uma cópia biogenérica, então vamos mexer nos 2 dentes anteriores, tá? Então aqui novamente o escaneamento dos provisórios, né, como estavam em boca, o escaneamento do arco inferior, para quê? Para que esses 2 arcos se juntem, né, no próprio, aqui está a imagem, para que a gente possa ver a oclusão dessas peças. Então isso tudo já é calculado virtualmente, já a parte de trás dessas facetas, aonde vai a parte oclusal. Então aqui a gente fazendo a proposta dos elementos novos, né, já. Aqui é o elemento onde precisa mais fazer o acréscimo e aqui o elemento onde a gente tem que fazer uma faceta
com um pouquinho mais de acréscimo, né? Porque é um dente que perdeu mais estrutura. Posicionados no bloco, então esse bloco vai para a frisadora, onde vai esculpir o elemento dental, né? Onde a gente vai, a partir de um bloco de cerâmico maciço, a frisadora vai fazer esse elemento dental que foi calculado pelo planejamento virtual. A posição desse dente no bloco, né? A espessura, então tudo isso que antigamente era muito, não se sabia ao certo, era feito um preparo, o dentista nunca sabia se ele, será que eu preparei esse dente suficiente, será que não preparou, aí molda, manda para o laboratório, aí o laboratório ia fazer o dente, fala, esse dente ficou muito fino, porque tinha que ter preparado um pouco mais, aí o dentista volta, prepara de novo, molda de novo, manda para o laboratório. Então todas essas etapas, essas dúvidas, com o CEREC, com o CAD/CAM, isso sumiu, porque tudo é calculado milimetricamente de maneira muito exata, tá? Aqui então o elemento dental pronto, né? Já fresado, já esculpido, né? Então os nuances de anatomia, tudo isso a gente consegue dar um dente muito parecido com um dente natural. Tá? E aí os dois elementos instalados, então os dois dentes agora bem harmoniosos, do mesmo tamanho, mesma cor, em total conjunto com todos os outros elementos dessa paciente, então deixando ela, é uma paciente jovem, mas aquele dentinho acaba envelhecendo o sorriso, deixando um aspecto ruim, às vezes descuidado, e assim consegue uma harmonia, um sorriso mais bonito, mais harmonioso. Esses dentes, como precisava aumentar um pouquinho, como já fica mais harmonioso a parte do sorriso, a parte da estética. O que eu vejo que aconteceu, que nem em casos que nem a Morgana comentou, esse tipo de tratamento hoje em dia, nos tratamentos estéticos, o que a gente consegue fazer? Eu vejo de uma certa forma 3 coisas que acabaram evoluindo muito, tanto do ponto de vista para a odontologia, para a gente como dentista, e, logicamente, o resultado para o cliente, porque hoje em dia, então, a gente consegue fazer um planejamento digital do sorriso. Então, nesse planejamento, eu consigo, com exatidão milimétrica, como a Morgana bem comentou, saber o que eu preciso aumentar, o quanto eu preciso aumentar. Naquelas fotos iniciais, vocês viram, foi feito também um procedimento na gengiva, então eu consegui ir lá, medir, saber quanto é que eu tenho que remover, o periodontista vai lá, sabe exatamente quanto é que ele tem que tirar, ou então o técnico de prótese sabe exatamente quanto é que tem que aumentar. Então isso hoje em dia, dentro da odontologia visual, hoje em dia a gente trabalha com tantas imagens, ficou muito mais compreensível do ponto de vista para todos, dentistas, técnicos, outros profissionais envolvidos e, logicamente, para o próprio cliente. Então, a partir do momento que eu faço isso, já facilitou, de uma certa forma, todo o processo. A partir daí, então, como ela comentou, se faz o enceramento. A partir do momento que eu insero, eu consigo, então, aplicar isso diretamente sobre o dente. E quando eu aplico sobre o dente, eu já vou saber exatamente o quanto que eu consigo mexer, ou se eu posso deixar assim, ou se está de acordo com o que a paciente imaginava, ou se o meu planejamento não ficou talvez de acordo. É que nem eu poder fazer um planejamento virtual, mas eu tenho que ter uma maquete disso. É que nem a construção civil. Eu faço um projeto, eu tenho uma maquete. Para poder tirar qualquer dúvida, eu faço às vezes uma maquete. Na odontologia, se chama um mock-up. E a partir então desse mock-up que a gente instala em boca, então em cima dele, como a gente viu nas imagens, que é feito o preparo. Por quê? Porque dessa forma eu estou tentando fazer da maneira mais suave, sendo aí, como a gente diz hoje em dia no meio, minimamente invasivo, totalmente conservador, porque eu estou tirando muito pouco do esmalte do dente, mas sabendo que eu posso só tirar aquilo porque já foi feito um planejamento. Morgana bem comentou, era comum de moldar, então o técnico de prótese querer fazer um trabalho que proporcionasse um resultado bacana, mas ele não tinha espaço para trabalhar. Algumas vezes a gente ouviu, não tem espaço, tem que preparar um pouco mais, porque senão vai ficar muito fino e vai ficar muito frágil. Ou seja, repete trabalho, demora mais, é um custo maior, tudo que hoje em dia a gente não precisa mais passar. Então assim, tu parte por situações hoje que tendem a melhorar, porque tanto tecnologia e produtos e técnicas estão evoluindo. E a outra, logicamente, é chegar no resultado de poder então realizar esses trabalhos por máquinas. Tá? Então assim, o acabamento que dá humano, isso com certeza, isso ainda não há substituto, porque é algo que é manual, o refinamento, o acabamento e tal, detalhes que só o olho humano ou então a mão humana consegue ainda na odontologia fazer. Mas o grosso, que é ter um desenho de um dente, um formato de um dente que se adapte, hoje em dia com certeza as máquinas fazem isso com muito mais agilidade e com muito mais precisão.
O refinamento tem que ter, logicamente, manual, mas isso agiliza daí de novo tempo, trabalho, custo e que isso reverte diretamente para o resultado para o paciente. É mais rápido, termina mais cedo e para ele tem um resultado muito mais antecipado. Tá? Hoje em dia é o que a gente acaba praticando e utilizando muito na clínica, logicamente às vezes algo inovador, mas é algo que dentro da odontologia esses sistemas com certeza não tem mais volta e só tendem a evoluir cada vez mais, imagens, agilidade, a característica dos blocos, a quantidade e a variedade de materiais que a gente vai poder utilizar daqui para frente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês aí na próxima semana. Tudo de bom e um abraço. Um beijão enorme e até semana que vem. Tchau, tchau.